Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo e capítulo por capítulo. No último programa falamos sobre a purificação que Jesus promoveu no templo. João relatou este episódio na segunda parte do capítulo 2 do seu Evangelho e fez duas observações. João contou que os discípulos se lembraram do Salmo 69, versículo 9, que diz: "O zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim." João também registrou, bem como Mateus, Marcos e Lucas, que as autoridades religiosas desafiaram Jesus perguntando-lhe: "Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso?" Esta pergunta se encaixa no propósito de João ao escrever esse evangelho. A sua intenção era relatar os sinais que Jesus realizou para nos convencer de que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho único de Deus. Os líderes religiosos perguntaram a Jesus com que autoridade ele fazia tudo aquilo no templo e ainda se referia àquele lugar como a casa de seu pai. Eles queriam uma prova de que ele tinha autoridade para fazer tudo aquilo. Jesus respondeu anunciando aquele que seria o maior sinal relatado no Evangelho de João, e talvez por isso João o relatou logo no início do seu livro. Sabe, acho até que nesse momento Jesus apontou para si mesmo para dizer: "Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias." É lógico que os líderes religiosos acharam que Jesus estava se referindo àquele templo no qual ele tinha acabado de promover a maior limpeza. Preste atenção no que eles disseram. "Este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias." Mais tarde, durante o julgamento de Jesus, este assunto foi mencionado e usado contra ele, como se ele tivesse ameaçado destruir um edifício sagrado. Mas quando João narrou o episódio, explicou: mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Encontramos várias vezes no Novo Testamento a pergunta: "Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?" Somos templos de Deus. E isto é muito claro nas Escrituras. Certamente também era verdade para Jesus, claro. Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo. Ele fez uma declaração muito importante e deixou o maior sinal de que ele era e é o Filho de Deus. Em outra ocasião, pediram que Jesus desse um sinal e ele respondeu: "Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra." Quando Jesus disse isto, os discípulos não entenderam nada, mas depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Quando aparece a palavra Escrituras no Novo Testamento, ela está se referindo a alguma passagem do Velho Testamento. Então quer dizer que, naquele momento, os discípulos creram em um texto do Velho Testamento, que provavelmente fosse o Salmo 16, 22 ou o capítulo 53 de Isaías. Muitos outros textos no Velho Testamento falam do sofrimento e da morte de Jesus Cristo e também da sua ressurreição. Por isso, mais tarde, quando Jesus ressuscitou dos mortos, os discípulos se lembraram de textos das Escrituras que profetizaram sua ressurreição e se lembraram das palavras de Jesus àqueles líderes religiosos: "Destruam este templo", referindo-se ao seu próprio corpo, "e eu o levantarei em 3 dias." E aí vocês verão que tenho o direito de chamar este templo de casa do meu Pai e também fazer essa limpeza aqui. Minha ressurreição vai mostrar que eu sou o Cristo, o Messias, o Filho de Deus.
Esta foi a maior alegação de Jesus no Evangelho de João, a qual chamamos de deidade de Jesus Cristo. No princípio era aquele que é a palavra, disse João se referindo a Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. João repete essa verdade várias vezes do começo ao fim neste Evangelho, do começo ao fim. Jesus não era apenas o Cristo, o Messias, ele era o Filho de Deus. Ele era o único Filho de Deus, ele era Deus, parte da Trindade. Esta declaração está presente em todo o Evangelho de João. João valorizou e enfatizou a ressurreição de Jesus. Tudo que João relatou visou mostrar que Jesus Cristo é o Filho único de Deus, a única solução e o único Salvador. O meu conselho é que, durante o estudo do Evangelho de João, você anote e liste todas as declarações de Jesus que mostram quem ele é e por que veio ao mundo. Garanto que essa lista vai ficar bem grande. Este foi o sinal mais importante e a maior evidência do que Jesus veio fazer no mundo. Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. O templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Este foi o maior sinal de todos e por isso este incidente da purificação do templo e as declarações de Jesus nesta ocasião foram um dos sinais registrados pelo apóstolo João. Mas agora quero voltar àquelas perguntas que mencionamos no início do estudo do Evangelho de João. Você está lembrado que eu mencionei 3 perguntas e disse que durante todo o Evangelho de João, essas perguntas seriam respondidas várias vezes? Pois então vamos a elas. Quem é Jesus aqui no capítulo 2? Quem é Jesus neste capítulo da purificação do templo? Jesus é Filho de Deus, que tem o direito de chamar o templo de Deus de casa do meu Pai. E ele tem o direito de tirar de lá todo o comércio, corrupção e exploração instalados no pátio. Jesus tinha todo o direito de purificar a casa do Pai dele. Este é Jesus no relato da purificação do templo, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 2. Observando os últimos versículos deste capítulo, encontramos a resposta para a segunda pergunta. O que é fé? Nesta ocasião, quando Jesus estava em Jerusalém, realizou vários sinais, além da purificação do templo. Muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele realizou. O Evangelho de João afirma que eles criam ao verem os sinais que Jesus realizava. Mas no versículo 24, lemos algo impressionante. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Você se lembra que dissemos que quando Jesus encontrou-se com os apóstolos, conforme lemos no 1º capítulo de João, e depois nos outros evangelhos, ele firmou um contrato com eles? Lemos que Jesus disse, venham e verão. Jesus também falou, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Este contrato, conforme já falamos, é mais ou menos assim. Vocês me seguem, esta é a parte de vocês. Eu faço esta minha parte. Seguir-me é com vocês. E fazer, isso é comigo. Isso é comigo. O fazer é comigo. Quando eles seguiram a Jesus, foram e viram onde ele vivia e como ele vivia. Jesus fez na vida deles e fez deles tudo aquilo para o que eles foram chamados. Mas para isto, eles tinham que se comprometer com Jesus antes que ele se comprometesse com eles. Quando Jesus realizou milagres durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram seus milagres. Mas Jesus não firmou nenhum acordo com eles. Ele sabia o que havia dentro deles. Ele não precisava que ninguém lhe contasse o que havia nos corações dos homens. Nós não sabemos o que vai dentro do coração daquela pessoa que professa crer. E por isso, só nos resta acreditar quando ela diz que crê. Temos o direito de verificar os seus frutos, porque Jesus nos disse que somos conhecidos por Ele. Por isso só podemos esperar e ver as atitudes da pessoa para ver o que está no coração dela. Mas Jesus não precisava esperar nada. Ele já sabia o que havia nos corações. E por isso ele sabia que eles só criam porque viam os milagres. Esse estágio de fé é muito básico e é uma fé muito pequena. Uma fé de leite, de acordo com Martim Lutero. A pessoa só acredita porque vê. No capítulo 20 deste evangelho, João relata a reação de Jesus à incredulidade de Tomé. Felizes os que não viram e creram.
De acordo com esses versículos do capítulo 2 de João, fé é um compromisso. A fé do Novo Testamento envolve um comprometimento com Jesus, e este comprometimento de fé é uma rua de duas mãos. A fé envolve em Jesus assumir um compromisso com você, mas essas pessoas só acreditavam porque viam os milagres. Elas não estavam comprometidas com Jesus e por isso Jesus não se comprometeu com elas. Por isso podemos responder a pergunta: o que é fé? De acordo com o capítulo 2 de João, dizendo o que não é fé. Vamos lá. Fé não é crer porque vê. Se todas as perguntas pudessem ser respondidas, se o objeto da nossa fé fosse visível, então não precisaríamos de fé. Você eliminaria a necessidade de fé se já tivesse todas as respostas. Mas fé não é simplesmente crer no que não se vê. Fé é um compromisso. Fé é se comprometer a seguir a Jesus porque você crê nele. E as boas novas são que o comprometimento é uma rua de duas mãos. Quando você se compromete com Jesus, ele se compromete com você. Era isto que estava acontecendo no final do capítulo 2 de João. O capítulo 2 de João, portanto, termina dizendo que não é fé. A terceira pergunta respondida tantas vezes no Evangelho de João é: o que é vida? Na segunda parte do capítulo 2 de João, vida é ter o seu próprio templo purificado. Nossos corpos são templos do Espírito Santo de Deus. É isso que aprendemos, sabe, no Novo Testamento. Será que Jesus hoje, no templo do seu corpo, está feliz com o que vê? Ou ele vai querer limpar o templo do seu corpo como fez naquele dia lá, hein? É pela graça de Deus que Jesus purifica os nossos templos hoje. Creio com todas as forças que a resposta para a pergunta, o que é vida, é ter o nosso templo individual purificado por Jesus de uma maneira que tudo o que somos e fazemos seja agradável a Ele. E quando isso acontece, descobrimos o que é a vida. Encontramos no capítulo 2 do Evangelho de João sinais maravilhosos de Jesus. A purificação do templo, por exemplo. Esta foi a prova e tanto de que ele era quem João disse que era, o Cristo, o Filho de Deus, que estava cuidando da casa do seu Pai. Você crê, prezado ouvinte, você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Se você crê, quer experimentar esse tipo de vida que João chama de vida eterna, não há nada mais belo do que você realmente crer no Senhor Jesus Cristo e experimentar esse tipo de vida único que João chama muito claramente de vida eterna. Pense nisso, hein? Infelizmente eu preciso parar por aqui, mas gostaria que você pensasse nessa pergunta até o nosso próximo programa. Deus o abençoe e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.